Olá, pessoal. Hoje eu trouxe aqui para vocês a condição da gente responder, né? Ver aqui algumas questões da banca Consulplan e essas questões estão relacionadas, né, à prova para o concurso da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Nova Iguaçu, que ocorreu no ano de 2024 e que foi organizado, né, pela Banca Consulplan. Então, vejamos as questões. A questão da formação profissional do assistente social constitui-se hoje, na realidade brasileira, um objeto de debate e de análise para professores, estudantes, supervisores, no contexto dos cursos de serviço social e para a categoria dos assistentes sociais, que busca um repensar do serviço social frente aos desafios que se colocam para a profissão na atual conjuntura. Quando se trata da formação profissional e das premissas defendidas pela categoria, não está correta a seguinte proposta, né? Então, o que não está relacionado, né, ao debate sobre a formação profissional? Produção do conhecimento, ou seja, investigação, a gente precisa pensar, né, que a gente vai formar assistentes sociais que precisam estar antenados com a necessidade de sistematização da sua prática. Então, a produção de conhecimento está relacionada à formação profissional. Formação profissional como preparação para o emprego. Então, essa é uma visão bem reducionista, né? Porque a gente sabe que a formação profissional ela tem a ver com aquilo que é, né, a defesa de um projeto de sociedade e que, obviamente, está na base, né, do projeto coletivo profissional, né? Está relacionado ao projeto coletivo profissional. O emprego é uma dimensão importante daquilo que é a inserção dos assistentes sociais, mas a gente não pode condicionar a formação tão de forma tão simplista, né, para a questão do emprego. Vejamos a letra C, capacitação continuada da categoria em termos de atualização para o exercício da prática profissional, ok. Preparação científica de quadros profissionais para responder às demandas sociais que se colocam para o serviço social? Sim, a gente sabe que as demandas, né, da questão social, das expressões da questão social, são complexas, né? Elas são multideterminadas e precisamos, sim, de produção científica para essa questão, né? Para entender as demandas sociais. Agora, a gente tem aqui, né, assim, três questões que estão efetivamente relacionadas, né? E temos aqui a letra B, que, assim, é uma frase meio imprecisa, né? Formação profissional como preparação para o emprego, porque, obviamente, os assistentes sociais, né, ocupam essa condição de assalariados, né? Então, obviamente, isso é uma dimensão importante. O que a gente não pode é simplesmente pensar na formação profissional para esse momento, porque a formação profissional ela pode ser diversa, né? A gente pode ter a formação para a produção de conhecimento, para, né, ter aí a militância junto a movimentos sociais, né? Então, assim, precisa estar preparando o profissional para essas múltiplas possibilidades, né? E não somente para pensar única e exclusivamente no emprego. Okay? A interdisciplinaridade, pessoal, aqui hoje eu não vou simplesmente,
né, assim, citar algumas fontes, como eu geralmente faço, mas eu vou problematizar, né, com base naquilo que aquilo que é a discussão, né, dentro daquilo que é a literatura, tá? Ainda que eu não aponte para vocês nesse momento alguma alguma citação específica, tá bom? Mas a gente vai discutindo dentro daquilo que é essa construção, tá bom? Então vamos avançando, tá? A interdisciplinaridade necessita ser pensada a partir de uma totalidade crítico-histórico-dialética, na qual são necessárias condições objetivas, sociais e históricas para a sua concretude. Não há como determinar uma forma do interdisciplinar, visto que ela se desenvolve em particularidades da história social. Na materialidade, não é conhecimento absoluto, mas princípio norteador a uma realidade. Considerando o enunciado e pensando a prática profissional na perspectiva da interdisciplinaridade, não se trata de um aspecto positivo da interdisciplinaridade no exercício profissional. Então, a gente vai olhar, né, para essas alternativas, pensando naquilo que é a questão, né, do que não está relacionada à interdisciplinaridade, ok? Porque, inicialmente, eles fazem aqui essa citação, né, aqui dessas autoras, Bianchetti, Jantes, onde elas vão olhar para a interdisciplinaridade a partir de uma perspectiva de totalidade, né, e defendendo que não há como determinar uma forma interdisciplinar, visto que desenvolve particularidades da história social, da materialidade, e, né, um princípio norteador de uma realidade. Então, considerando esse enunciado e pensando a prática profissional na perspectiva da interdisciplinaridade, não se trata de um aspecto positivo da interdisciplinaridade no aspecto profissional, a integração de conhecimentos específicos para uma intervenção na realidade. Não, muito pelo contrário, né? A interdisciplinaridade, ela tem essa particularidade, né, de integrar os conhecimentos para intervir numa realidade. Então, é assim, né? Então, não é quem está buscando. A congruência das divergentes metodologias aplicadas na intervenção, explicitando o caráter conflitante. Não, né? A gente sabe que os saberes eles são diferentes, mas naquilo que realmente a gente pode convergir, né, que vai aí trabalhar essa interdisciplinaridade. Então, essa questão aí do caráter conflitante, né, trouxe aí um equívoco para a questão. Uma praxis compartilhada e interativa na intencionalidade do desenvolvimento social, que pode ser política. Ok. Um diálogo aprofundado entre diferentes profissões que culmina para uma convergência e uma complementariedade entre as mesmas. Ok. Então, a gente ficou apenas aqui com a letra B, né, que não se trata de um aspecto positivo da interdisciplinaridade no contexto, no exercício profissional. Vamos olhar a 33. A 33 ela já vai se organizar, né, de outra forma. A intervenção do serviço social deve ser composta por três dimensões: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Considerando os fundamentos do trabalho do serviço social, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
As dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa constituem níveis diferenciados de apreensão da realidade da profissão, portanto, dissociáveis entre si. Não, muito pelo contrário, elas são indissociáveis, né? Que tinha que ter o enzinho. A afirmação da teoria, a prática é outra, expressa a dificuldade de compreender a inter-relação entre as dimensões dos fundamentos teórico-metodológicos, político, técnico-operativo e trabalho social. Totalmente verdadeira essa frase. A dimensão técnico-operativa inclui apenas as capacidades técnicas e instrumentais do assistente social, sem abranger o conjunto de ações e procedimentos adotados para alcançar determinadas finalidades. A dimensão teórico-operativa inclui apenas as capacidades técnicas e instrumentais do assistente social, sem abranger o conjunto de ações e procedimentos adotados para alcançar determinadas finalidades. Essa alternativa aqui é falsa. Esse inclui apenas, está errado, né? A dimensão ético-política do serviço social só pode ser vislumbrada quando o assistente social realiza ações conscientes e críticas, vinculadas a um posicionamento político de defesa dos direitos dos usuários, né? Só se vislumbra quando o assistente social realiza ações conscientes e críticas, vinculadas a um posicionamento político. Ok, verdadeiro. A dimensão técnico-operativa, apesar de ser importante, não precisa ser articulada às dimensões, teórico-metodológicas e políticas para o sucesso da intervenção profissional. É falsa. Então, ficou F, né? A gente já elimina aqui tudo que não tem F. V. Aí a gente já elimina aqui o que não tem V na sequência. F de novo, ok. V, aí a gente já elimina o C. E F, então ficou só a letra A. Diante das transformações nos espaços e processos de trabalho na esfera pública, Yamamoto destaca a emergência de um novo campo de atuação para o assistente social, conhecido como gestão social pública. É bem interessante. Nesse contexto, qual as características a seguir não é... Nossa, essa banca, nessa prova aqui, só queria o não. Qual das características a seguir não é apontada como uma exigência específica para o profissional que atua nessa área? Atuação isenta de pressão política. Nesse contexto, qual das características não é apontada, né, como uma exigência específica para o profissional? A isenção não existe, né? A gente sabe que tem um posicionamento sempre, né? Aprendizado para agir sob constante pressão política, habilidade para operar de metas pré-fixadas por lei, conhecimento específico do contexto político constitucional, ok. Então, é a 34, letra A. Vamos olhar aí para a 35. A Constituição de 1988 e as leis que regulamentam os direitos sociais surgem na perspectiva de descentralizar o poder, sem deixar de lado a responsabilidade do Estado frente às necessidades sociais e à garantia de direitos. Mas o que temos no projeto social vigente é um caminho contrário, ou seja, caminhamos para o Estado mínimo, direcionando e distribuindo essa responsabilidade sobre a efetivação das políticas sociais à sociedade civil, né? Considerando o exposto, qual é um dos principais desafios enfrentados pelo assistente social na esfera pública? A descentralização dos serviços sociais termina sendo um desafio, mas não é um dos principais. A centralização, não. A desconcentração dos recursos orçamentários, não. A diminuição da responsabilidade do Estado, essa sim, tem sido um dos principais desafios. A inter-relação entre questão social, política social
Políticas sociais e direitos sociais constituem um complexo campo de estudo que permeia as dinâmicas sociais, econômicas e políticas. Considerando o tema questão social, políticas sociais e direitos sociais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A questão social é exclusivamente um resultado das relações de produção capitalista, enquanto as políticas sociais atuam unicamente como mecanismos de regulação social. Isso é falso. Sabe que não é assim. Políticas sociais, mesmo contraditórias, são predominantemente a um reflexo do desenvolvimento das forças produtivas, contribuindo simultaneamente para a reprodução das classes sociais e para a conquista dos direitos da classe trabalhadora. Verdadeiro. Vejamos essa. A política social em tempos de neoliberalismo se submete totalmente aos ditames da política econômica, resultando em privatizações e cortes seletivos de verbas, retrocedendo nos avanços dos direitos de cidadania. Vamos ler novamente? A política social em tempos de neoliberalismo, né, se submete totalmente aos ditames da política econômica, ok? Resultando em privatizações e cortes seletivos de verba, retrocedendo nos avanços dos... Ok, verdadeiro. A crise dos anos 70, a exceção do neoliberalismo, trouxeram a necessidade de um Estado máximo para a classe trabalhadora, refletindo diretamente na universalização dos direitos sociais e na desresponsabilização do Estado. A crise dos anos 70 e a ascensão trouxe a necessidade de Estado máximo para a classe. Não, infelizmente não foi isso. A gente tem aqui, né, a possibilidade de entender que a sequência do estado máximo, está errado, refletindo desde responsável. Está toda errada essa questão aqui. Eu só quis ler, né, porque eu passei muito rápido. Então, FVVF. Letra A. O cuidado com famílias e grupos vulneráveis necessita de propostas e ações interdependentes e em comunicação contínua. Pensando na atuação dos assistentes sociais, podemos destacar 3 níveis de atuação-ação. A respeito desses níveis de atuação, relacione adequadamente as colunas a seguir. Vamos olhar aqui, né, e depois a gente vê se é proposição, organização e intervenção. Fundamentais. Assim, essa é uma questão de correlação, né, para a gente entender aí o que cada uma aqui das alternativas se estão relacionadas com o que está aqui numerado. Fundamentais para a sustentabilidade das famílias, e por isso é urgente estabelecer novas pautas de relacionamento entre famílias e serviços. O objetivo institucional é de estar a serviço das famílias. Então, isso daqui é organização, né? Porque é a organização do serviço. Refere-se às ações dos assistentes sociais diretamente com as famílias. O objetivo principal é identificar as fontes de mudanças e todos os recursos. Então, é o terceiro aqui. O propósito institucional visa estar dedicado ao suporte e atendimento às necessidades das famílias, tornando imperativa a implementação de novas diretrizes de interação entre os serviços e unidades familiares. 2. Tem o objetivo de dar sustentabilidade às famílias, envolve propostas de políticas sociais não apenas compensatórias, para possibilitar a convivência familiar em patamares condizentes com as expectativas que a sociedade tem em relação às famílias. Então, vejamos, 2, 3, 2, 1. Então, é a letra A. Vejamos a 38. Serviço social emerge como uma profissão intrinsecamente ligada à compreensão e intervenção das dinâmicas familiares,
refletindo não apenas os desafios individuais enfrentados pelos seus membros, mas também as complexas interações com a estrutura social mais ampla. Considerando a família e o serviço social, analise as afirmativas a seguir. Serviço social como profissão investigativa e interventiva não deve considerar a família como um mero objeto de intervenção, mas sim como um sujeito social e político, compreendendo sua relação com a sociedade e as várias mediações que permeiam essas instituições, né? Então, ok, está tudo correto aqui na 1, né? O termo família desestruturada é usada para descrever famílias que falharam em suas funções de cuidado e proteção. Gente, só de ter desestruturada já ficou totalmente errada. Apesar das mudanças na sociedade, as concepções naturalistas, moralistas e históricas de famílias ainda permeiam a atuação do serviço social, refletindo um pensamento conservador que influenciou a profissão por muito tempo. Ok. As políticas sociais são construídas visando a tutela das famílias, incentivando sua independência em relação aos programas de assistência. São visando a tutela das famílias? Não, né? Só as familistas, as políticas sociais familistas. A atuação do serviço social junto às famílias não se limita apenas às condições materiais e sociais, mas também abrange uma dimensão educativa, produzindo efeitos reais na vida do sujeito se orientada. Ok, então a gente tem aqui, né, a 1 correta. Então, tudo que não tem a 1 em primeira, a gente já corta. A 2 está errada, tudo que tem 2, a gente corta. E aí, a gente vai ter aqui, né? Peraí. Não, pessoal, olha só. O que a gente vai ter aqui é, assim, um certo equívoco da banca. Porque aqui, o termo família desestruturada, usado para descrever famílias que falharam em suas funções de cuidado e proteção dos membros, refletindo expressões de fracasso. Acho que assim, família desestruturada não existe. Eu acho que a banca deveria saber. Então, a gente tem aqui, né, a 1 correta, ok. A 3 correta, ok. A 3. A 4, a gente não pode ter, né, assim, como são políticas familistas, mas assim, elas não são construídas, a gente não pode generalizar as políticas sociais como visando a tutela das famílias, tá? Então a 4 está errada. E a 5ª, então a letra correta deveria ser letra B, 1, 3 e 4. A atuação do serviço social junto às famílias não se limita apenas às condições materiais e sociais, mas também abrange uma dimensão educativa, produzindo efeitos reais na vida. Ok, assim, eu acho que é assim, não se limita apenas, ok, está correto. Mas abrange uma dimensão educativa, ok, está correto. Produzindo efeitos reais na vida dos sujeitos orientado por diferentes tendências pedagógicas. Assim, essa última aqui poderia dar um sentido de erro, mas as tendências pedagógicas, a Marina Abreu, por exemplo, ela fala do caráter pedagógico que existe na profissão. Obviamente que esse caráter pedagógico deve estar alinhado com a perspectiva crítica, mas a gente tem diversas tendências, né? Obviamente, até aqui no número 3 fala, né, que infelizmente ainda há conservadorismo também, pode ser até tendências pedagógicas, né, conservadoras, infelizmente. Então, a letra A38 aí, né, seria correta a letra B. No contexto atual, a discussão sobre a responsabilidade social das empresas tem ganhado destaque,
sendo frequentemente associada à ideia de contribuição para o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável. Considerando esse contexto, analise as afirmativas correlatas e a relação propostas entre elas, né? Aquelas correlações que a banca faz. A cidadania empresarial promovida pelas empresas é uma estratégia que objetiva principalmente a redistribuição de renda e da riqueza socialmente produzida socialmente. Não. A chamada responsabilidade social das empresas contribui para o fortalecimento do sistema capitalista, ao repassar para a sociedade a responsabilidade, ao repassar para a sociedade a responsabilidade pelo atendimento às demandas sociais. Então, eu tenho uma tendência a concordar com essa frase aqui, né? Contribui para o fortalecimento? Sim, porque, né, é a manutenção do status quo e repassa para a sociedade a responsabilidade pelo atendimento das demandas sociais. Então, assim, o que a gente tem? A assertiva 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Ok. A assertiva 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Não. A assertiva 1 e 2 são verdadeiras. Não. A assertiva 1 é verdadeira? Não. Então, ficou aí na 39 a letra A. Deixa eu ver ainda, são 50, né? Estamos na 40. A história e a trajetória do serviço social são marcadas por uma série de eventos e influências que moldaram a profissão ao longo do tempo. Isso é verdade. Sobre a história e a constituição da categoria profissional serviço social, assinale a afirmativa correta. Serviço social teve sua origem na Europa durante as revoluções do século XVIII, consolidando-se como uma resposta às contradições do capitalismo emergente. Serviço social teve sua origem na Europa durante as revoluções do século XVIII, consolidando-se como uma resposta às contradições do capitalismo emergente. A gente sabe que o serviço social, né, ele está muito ligado ali ao século XIX, né? O movimento de expansão da presença da Igreja Católica na sociedade brasileira, após a proclamação da República, impulsionou o serviço social no país com ênfase, ok, nesse primeiro momento, né? A estrutura inicial do serviço social nos Estados Unidos era caracterizada por uma abordagem teórica e analítica das questões sociais, focalizando, não, a profissionalização do serviço social foi impulsionada pela criação de escolas. Não, está tudo errado aqui. Então, ficou aí como correta apenas a letra B de bola, né? Só um minutinho que eu vou carregar aqui. Só um instante, pessoal, eu estou botando aqui carga, que a bateria já está finalizando. Então, aqui na 40, a gente teria aí a resposta como a letra B, né? Mas, assim, o que eu acho curioso aqui, quer ver? Vou falar para vocês. A gente sabe, né, que a proclamação da República ocorreu no ano de 1889. O catolicismo, né, assim, vai ter o seu papel ali, né,
nesse contexto, mas o serviço social mesmo só vai surgir em 1936, né? Aí quase, né, 37 anos, quase 37 anos depois. Então, assim, eu só acho complicada essa correlação, um evento mais distante do surgimento do serviço social, mas, assim, não há porque não está correta. 41. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Sobre a seguridade social, analise as afirmativas a seguir. A seguridade social obedecerá à diversidade da base de financiamento. Ok, né? Tem o empresariado, tem o Estado, tem o trabalhador. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização a descentralização com direção única em cada esfera de governo. Ok, né? Sabe que tem aí essa particularidade. A Previdência Social obedecerá à universalização de participação mediante contribuição. Ok. A organização da assistência social obedecerá à diretriz de descentralização política administrativa. Ok, então a gente tem aqui 1, 2, 3 e 4 como verdadeiros, né? Então a gente tem aí a letra A como verdadeira. A Lei 8.642, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da assistência social e das outras providências. É também chamada de Lei Orgânica de Assistência Social. De acordo com a LOAS, a assistência social possui objetivos, princípios e diretrizes. Corresponde a uma diretriz da assistência social. Essa daí a gente, né, repassou muitas vezes durante a nossa preparação. Vamos começar de baixo para cima? Garantia de um salário mínimo. Não vou nem ler o restante porque é o objetivo. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos. Não. Bom, vou levar vocês lá na Logos. Que aí a gente consegue sanar aí as dúvidas, né? Porque essa está bem mais simples, né? Você vê, aqui estão os objetivos, a gente já viu aí um objetivo, aqui estão os princípios, a divulgação ampla seria um princípio, né? Igualdade de direitos no acesso. Igualdade de direitos no atendimento. Então, a letra B também é princípio, e só ficou como diretriz participação da população. B, diretriz, participação da população por meio de organizações. Facinha essa, né? Vamos, então, para 43. O Sistema Único de Assistência Social possui instâncias de negociação e pactuação. Sobre essas instâncias e seus aspectos operacionais, assinale a afirmativa correta, né? A gente sabe da CIB, da CIT, né? Então, vejamos. A Comissão Intergestora Bipartite atua no âmbito nacional? Não, a bipartite, ela é estadual. A Comissão Tripartite é estadual? Não, é nacional. A CIT é um espaço de articulação, interlocução estadual. Bipartite estadual, não, também não. A CIB, né? Comissão Intergestoras Bipartite, está correto, é Estado e município.
43, né, foi essa, vamos agora para 44. A Política Nacional, a PNAS, né, classifica os municípios a fim de direcionar, instrumentalizar o acesso e garantia do direito social de assistência. Sabe-se que, segundo os dados do IBGE, Nova Iguaçu tem uma população de 785.167 pessoas. Nesse contexto, o município de Nova Iguaçu é considerado, né? Essa daí, gente, tenho visto que tem sido recorrente aí para os concursos, essa questão. Já é a segunda banca que eu vejo cobrando isso. É um município de grande porte, né? Sabe-se que o período de isolamento social da pandemia aumentou consideravelmente os índices de violência doméstica, mostrando desafio na sociedade contemporânea. Marta é assistente social da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu e atendeu a inúmeros casos de violência familiar, nos quais as principais vítimas eram mulheres, crianças e adolescentes. Para os devidos encaminhamentos, a equipe de Marta debatiu os casos, tendo em vista os dispositivos legais. Sobre os fundamentos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Maria da Penha, analise as afirmativas a seguir. Né? Então, a gente vai olhar aí. Conforme o artigo 2 do ECA, considera-se criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos. Ok. O artigo 2 da Lei Maria da Penha versa sobre os tipos de violência. 1, 2, 3, 4, 5. Seria bom a gente olhar, né? Então, vou voltar para cá, para cá. Gente, eu estou avançando e não estava compartilhando. Esse é o problema de compartilhar, né? Que aí a gente não precisa sempre estar olhando se está na tela correta de compartilhamento. Eu quero mostrar só para vocês terem mais clareza, né? E olha só, os tipos de violência na Lei Maria da Penha começa a ser demonstrado no artigo 7º. Então, o número 2 está errado. Conforme o artigo 5º do ECA, nenhuma criança será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido. Né? Então, aparentemente está ok. O artigo 5º descreve que configura a violência familiar e doméstica. Ok, está correto. Então, aí agora a gente precisa olhar, né? O artigo 5º da Lei Maria da Penha descreve o que configura a violência doméstica e familiar. Vamos olhar aqui o artigo 5º. Para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar. Ok, então a quarta está errada. A gente pode olhar também para o artigo 5º do ECA, só para a gente confirmar, tá bom? Que banca é aquilo, né? Tem que estranhar tudo. E aí eu vou levar vocês lá, só para a gente ter essa confirmação de que o artigo que a gente está buscando aqui é o artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão, por na forma da lei, tentando negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, ação ou omissão. Então, vamos voltar para cá. Guardando nenhuma criança objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá certo. Então, a gente tem como certo o 1, o 3 e o 4. Então, vamos procurar aqui, né? Tudo que tem o 2, a gente já pode cortar. Então, a letra A a gente pode cortar, a C a gente pode cortar e a D a gente pode cortar. Então, restou 1 e 3, mas o 4 também está correto.
Então, a banca tem aí um impasse. Vamos para 46. Segundo pesquisas, em 2030 o Brasil terá a quinta maior população idosa do mundo. E ainda há muito o que fazer, principalmente em termos de conscientização e preparação dos aparelhos do Estado. Yolanda é assistente social da Prefeitura de Nova Iguaçu, recentemente teve uma situação profissional delicada. Foi acionada pela unidade de saúde de uma comunidade vulnerável para analisar e dar parecer aos colegas quanto aos encaminhamentos de uma senhora de 75 anos, deficiente física e mental, que foi abandonada pela família após internação. À luz dos fundamentos legais do Estatuto da Pessoa Idosa e da Lei Brasileira de Inclusão, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos olhar. A assistência integral na modalidade será prestada quando verificada a existência, será prestada de grupo familiar ou da família. Então, a gente tem aqui, né, ok. O Estatuto da Pessoa Idosa não apresenta serviços de dedicação errado. O crime punível constitui crime punível com multa, recusar, retardar ou dificultar a internação, a pessoa com deficiência. Ok? A pena de multa por abandonar a pessoa em hospitais. Ok. Então, a gente tem aqui está incorreto. A gente vai ter que olhar, né, na própria lei, que a gente tem que ver que, a princípio, o incorreto seria apenas o. Vamos olhar. Melhor a gente olhar. Estou colocando aqui para a gente olhar. Já coloquei aqui no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, assim, assistência, longa permanência. Vamos olhar aqui de longa permanência. Obrigadas a prestar, mediante contrato. A assistência integral na modalidade de entidade longa permanência será prestada quando verificada a inexistência do grupo familiar. Então, a gente voltando aqui, né? A gente precisa ter aí atenção na fase, né? Será prestada quando verificada a inexistência. Então, aqui a gente tem um como errado. O 2 eu já sei que está errado. Então, aqui está incorreto que se afirma no 1 e no 2. Temos que olhar assistência hospitalar. Olhando aqui, tá? Gente, eu estou olhando aqui na assistência médica hospitalar, tá bom?
recusar, retardar, dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Crime punível com 6 meses a 1 ano e multa. Crime punível com multa. Está errado 3, porque aqui tem também a prisão. Tá? Aqui, na verdade, tem também a reclusão de 6 meses a 1 ano. Então, a 3 está errada. Pessoa com deficiência. Acho que a gente vai ter que ir agora no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só um instante. A gente está buscando a questão de abandonar. Abandonar a pessoa com deficiência, pena de reclusão 6 meses a 1 ano e multa. Pena de multa. Não, está errada. Reclusão e multa. Bom, então está errado. Está incorreto que se afirme em 1, 2, 3 e 4. Tudo está errado. Essa é a 46. Vamos olhar a 47. Em uma de suas célebres obras, Serviço Social na Contemporaneidade, Maruo Yamamoto descreve o perfil profissional do assistente social para os desafios do mercado de trabalho. Propositivo, em contínua formação, organizado e capaz de associar o rigor teórico e metodológico. Considerando tais características, Marília é assistente social da Prefeitura de Nova Iguaçu e torna as pesquisas sociais materializadas nos projetos sociais propostos em seu setor de trabalho. Setor de atuação. O levantamento de indicadores demonstra que em 2023 houve um aumento expressivo de dependência química, evasão escolar, bullying, ansiedade e depressão entre os jovens. Como forma de buscar compreender tais fenômenos e participação dos munícipes, Marília se reúne com representantes locais e jovens para ouvi-los nas demandas e propostas. Sua elaboração, implementação, execução e monitoramento de projetos e programas. Analise as afirmativas a seguir. Vejamos. Na fase de elaboração, Marisa precisará consultar documentos profissionais, legislações. O SINASE e o CISNAD. Ok. É importante que Marisa tenha aí todos esses normativos sob sua orientação. Na fase da implementação, Marília realizará o planejamento do projeto. Na implementação, realizará o planejamento do projeto. É algo, né, assim, inusitado, né? Para demonstrar viabilidade, Marília deverá apresentar o custo, os recursos necessários e o risco potencial do projeto. Ok. Na fase de monitoramento e controle, Marília avaliará os principais indicadores de desempenho. Em caso de afastamento do planejamento, deverá medir. Ok. Está correto que se afirma em concordo. Então, assim, a gente vai tirar aí tudo que não tem tá?
porque na fase da elaboração é importante ter esses documentos. Na fase de monitoramento e controle também está correto, então o que não tem, tira aqui. Para demonstrar viabilidade está correto. Agora, na fase da implementação, realizará o planejamento do projeto. Assim, a fase da implementação, eu tenho aqui um resumo, deixa eu ver se eu localizo aqui as fases da professora Miriam Batista. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar a vocês, mas vocês podem acessar depois a plataforma. Eu estou tentando localizar aqui, está sendo um pouco complexo. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Porque, veja bem, a gente tem aqui é uma questão de interpretação que eu estou aqui analisando. Porque, assim, quando a gente tem aqui a fase da implementação, né, já é para operacionalizar mesmo, vai realizar o que foi planejado. Mas, assim, também poderia entender que realizar vai fazer o planejamento agora. Então, ficou meio subentendida essa frase. Então, entendendo da forma da primeira, vai estar correta, ok? Mas, assim, a redação dessa frase aqui ficou muito mal feita, na minha visão, ok? Vamos olhar agora para 48. As competências específicas dos assistentes sociais, no âmbito da política de assistência social, abrangem dimensões interventivas, complementares e indissociáveis. Conforme os parâmetros de atuação profissional na assistência social, está correto afirmar que a dimensão de intervenção profissional que engloba as abordagens individuais a 48, né? A dimensão que materializa na realização. Isso aqui está correto. A dimensão de intervenção, abordagens, na perspectiva de atendimento à necessidade básica. Não, não só isso. Voltado para a decisão. Não só isso. Intervenção. Então, 48B. Pesquisa social é elemento constituinte do trabalho do assistente social. A partir dela, delimita-se um problema para a elaboração da implementação do programa, que é o gerenciamento, corresponde a uma fase. Então, a gente tem aqui. Pessoal, então, a questão 49, a pesquisa social é um elemento contribuinte do trabalho do assistente social. A partir dela, delimita-se um problema para a elaboração, a implementação e a execução de projetos e programas. Da implementação de projetos e programas até o gerenciamento, são necessárias fases para garantir sua eficácia e efetividade. Corresponde a uma fase de processo de projetos e programas. Bom, a gente sabe que essas etapas de definição, elas são partes, né, do planejamento. Consideração da historicidade também é planejamento. Então, nós tivemos aí apenas a letra C, tá, como correta. O atual Código de Ética do Assistente Social foi aprovado após deliberação do Cefes
em março de 93. Apresenta direitos, deveres, proibições e regramentos de conduta. Segundo o Código de Ética, são considerados direitos do assistente social, exceto, né, é direito do assistente social o desagravo público, inviolabilidade do seu local de trabalho e participação na elaboração, ok, responsabilidade por atividades pelas quais não esteja capacitado. É a letra B de bola, tá? Que é a errada.